Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou estar ensinando vocês a trabalhar com a ferramenta caneta de uma forma simples e fácil para que a gente consiga desvendar de uma vez por todas com um vídeo super curto e bem interessante sobre uma das ferramentas que mais causam dificuldades nos iniciantes. Para que a gente possa começar, inicialmente eu já estou com essa imagem aqui aberta que vocês estão vendo e vou estar acionando a ferramenta caneta através do atalho com a tecla P do teclado. Eu também posso vir aqui na barra de ferramentas e escolher ela. E a primeira coisa que eu vou estar mostrando aqui para vocês é como obviamente se usa essa ferramenta. Inicialmente eu vou clicar aqui em qualquer lugar da tela. Cliquei e já fiz um ponto. Agora eu não preciso clicar e arrastar. Essa é uma das coisas que as pessoas mais se confundem no começo. Não é necessário clicar e arrastar nesse momento e nem sobre o próprio ponto. Você vai levar o mouse até o próximo ponto que você deseja e clicar. Com isso, a gente já fez um caminho. E eu posso continuar formando este caminho até onde eu desejo. E assim eu vou realizar um processo que a gente chama de demarcação. A demarcação com a caneta é o primeiro procedimento. O próximo procedimento é a seleção, mas a gente só pode realizar a seleção após terminar toda a nossa demarcação, que basicamente é voltar exatamente para o mesmo ponto que começamos. É muito importante que a gente fique atento a como a seta do mouse se comporta com relação aos cliques que a gente vai dando. Olha só, quando eu estou aqui aproximando do primeiro ponto que eu criei, aparece um círculo. Esse círculo ele indica que a nossa demarcação vai ser finalizada. E nesse momento aqui, como eu finalizei a demarcação, todos os pontos estão selecionados. Eles ficam azulzinhos assim, quando eu termino a minha demarcação. E agora simplesmente eu posso clicar com o botão direito e na opção Criar Seleção. Feito isso, a gente só precisa clicar mesmo aqui em OK. Depois eu vou passar até uma dica com relação a essa janela. E pronto, a minha seleção foi criada aqui como vocês estão vendo. Aí basta que eu pressione a combinação de teclas Ctrl J, que é para duplicar. E com isso vocês podem ver que aqui realmente foi feita uma seleção sobre a área que eu demarquei. O próximo passo basicamente é o seguinte, eu vou estar mostrando novamente a visualização aqui e pressionando Delete para excluir essa camada que eu havia duplicado aqui com a seleção que eu fiz. Vamos agora entender o procedimento de como cria-se curvas através dessa ferramenta. O procedimento aqui é o mesmo. Eu clico uma vez para formar o primeiro ponto, levo o mouse até a próxima área que eu desejo e clico, seguro o botão e arrasto. Com isso, eu vou estar formando uma curva. Notem que eu ainda não soltei o clique do mouse, então aqui ele continua normalmente. A curva foi criada, certo? Aqui nesse quadradinho eu tenho um ponto e aqui essas bolinhas são as alças. Daqui a pouco a gente vai estar dando continuidade a esse conceito, mas vamos entender que o meu próximo clique agora, sem precisar clicar e arrastar, também será uma curva. Como vocês podem ver, eu cliquei aqui em cima e realmente isso aconteceu. Mas o meu próximo ponto já não será uma curva, ele continuará a ser uma reta. A não ser que, claro, eu continue clicando e arrastando no próximo local. Vamos exemplificar aqui mais uma vez. Ou seja, clico e arrasto, formei uma curva. Aí o meu próximo ponto também será uma curva. Agora eu clico novamente e arrasto e eu tenho realmente uma curva nessa região aqui, como vocês podem ver. Só que esse ponto aqui, ele não se tornou uma curva porque ele já tem essa função de, depois do segundo clique em diante, ele não será uma curva, como vocês acabaram de perceber. Mas se eu utilizar a tecla Alt, eu posso formar quantas curvaturas eu quiser. Então, basicamente, eu só preciso continuar a clicar e arrastar aqui, ó, que todos realmente serão curvas, ó, como vocês podem ver. Ou seja, bem simples mesmo. A tecla Alt e a tecla Ctrl vão ajudar bastante a gente com relação a isso. Agora vamos realmente fazer uma seleção um pouco mais aprimorada com relação ao que eu fiz. Vou estar pressionando a tecla Delete aqui para deletar todos os pontos e realmente começar a realizar a demarcação sobre essa imagem. Eu vou estar pressionando aqui a combinação de teclas Ctrl+, para aumentar o zoom. Depois, ficar pressionando a tecla Espaço para acionar a ferramenta Mão. Clicar e arrastar para aproximar aqui do local onde eu desejo começar.
Então eu desejo aqui inicialmente eliminar toda essa parte da imagem, para que realmente a seleção fique mais precisa. Então vou aumentar mais um pouco do zoom, inclusive eu posso fazer o zoom também utilizando a tecla Alt e o scroll do mouse. Então eu posso basicamente ficar fazendo esse procedimento aqui, ó. Com o scroll eu aumento e diminuo o zoom da tela. Ou seja, agora basta que eu clique no primeiro ponto e vá formando a demarcação exatamente como eu quero. E o zoom aqui ele é muito importante pelo fato de que eu preciso realmente aproximar bastante da imagem para clicar nos pontos corretos e fazer uma seleção também muito boa, para que quando o zoom esteja mais distante, basicamente o zoom normal da tela, para que quando eu finalizo o meu recorte, basicamente fique imperceptível o procedimento que eu realizei. Ou seja, aqui ó, eu vou dar um clique nesse próximo ponto e aqui tem uma leve curvatura, mas mesmo assim ainda não vou começar. Eu vou continuar aqui apenas clicando mesmo até aqui. Como aqui eu tenho uma curvatura, então eu vou mais ou menos até esse local, clico, seguro o botão e arrasto para formar realmente uma curvatura. E mesmo que a curvatura não tenha sido boa, que eu fiz propositalmente, agora é o momento de entender como funciona as alças. Ou seja, segurando a tecla Alt aqui, onde tem a alça, desse ponto que eu criei, se eu segurar a tecla Alt vai aparecer uma espécie de V na seta do mouse, né? Ou seja, no cursor. Basta que eu mantenha a tecla Alt pressionada, clique e arraste para consertar a seleção que eu realizei. E aqui eu vou estar clicando um pouco mais em cima e noto que realmente a curvatura continuou, conforme foi o conceito inicial que a gente aprendeu. Daí então eu seguro novamente a tecla Alt e corrijo aqui o procedimento da seleção. E assim eu dou continuidade, ou seja, eu vou pressionar a tecla espaço aqui e continuar realizando todo o procedimento até finalizar. Como vocês podem ver aqui, é bem simples, certo? Não tem muito segredo, mas realmente é uma dificuldade de muitos iniciantes no design, principalmente quando começam a mexer com Photoshop, mas é uma coisa que com o tempo a gente vai trabalhando e vai melhorando tudo isso daqui. Conforme mencionado anteriormente, o ponto é sempre o quadradinho, então o ponto ele pode ser movimentado utilizando a tecla Ctrl e as alças com a tecla Alt. No começo a gente se confunde bastante com relação a isso, mas com a prática a gente chega a uma perfeição. Ou seja, basta que eu continue aqui, ó, conforme mencionado, eu posso criar os pontos bem próximos sem me preocupar tanto. Mas é muito importante que a gente tenha um nível de zoom alto e assim a gente consegue aqui, ó, finalizar toda a nossa seleção. Beleza, pessoal, como vocês podem ver aqui, eu finalizei toda essa área aqui da imagem, ó. Como vocês podem observar, realmente a seleção toda foi concluída. E como todos os pontos estão selecionados, eu vou clicar com o botão direito e escolher a opção Criar Seleção. E aqui onde tem esse raio de difusão tem algo muito importante, que é a suavização da seleção ao redor. Qual é o valor que eu aconselho que vocês coloquem aqui? 0,2 ou 0,3. Eu costumo deixar 0,3, fica bem interessante e não vai ficar aquela seleção muito seca. Então, basicamente, é assim que vai ficar. Ou seja, agora eu vou clicar em OK e a seleção realmente foi trabalhada aqui, ó, como vocês estão vendo. Agora eu posso fazer o seguinte, simplesmente desbloquear aqui o plano de fundo e apertar a tecla Delete. E como vocês podem ver, a seleção realmente foi muito precisa e toda a área da imagem foi eliminada. Vou pressionar aqui Ctrl D para tirar a seleção atual e vejam que realmente ficou muito bom aqui, ó. Vou deixar o zoom da imagem em 5% ou pressionar Ctrl 0 para ajustar o zoom da tela e ficou bem interessante. Agora o restante das etapas é a mesma, ou seja, vou estar aqui acelerando o vídeo bastante para que possa ficar apenas a imagem do menino e junto dele a própria fonte, para que eu possa de repente colocar essa imagem em outro trabalho. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, eu fiz uma seleção, certo? Eu posso, inclusive, ficar trabalhando por partes, ficar eliminando alguns pedaços, como foi feito inicialmente no vídeo. E aí, então, eu fiz algo aqui que ficou bem estranho, né? Mas deu tudo certo. Ó. Como vocês podem ver que eu fiz a seleção sobre o cabelo dele,
Um detalhe aqui sobre essa questão de recortar o cabelo, vou estar gravando uma outra aula explicando melhor. Aqui eu só fiz dessa maneira para que eu pudesse exemplificar como vocês vão estar trabalhando com a ferramenta caneta, tá? Mas sobre o recorte de cabelo a gente vai estar gravando uma outra aula para que vocês entendam melhor esse procedimento. Feito isso, eu fiz toda a demarcação aqui, como vocês podem ver, e vou estar finalizando aqui, ó, clicando nesse último ponto. E ok, a seleção realmente foi finalizada. Basta que eu clique com o botão direito, crie novamente outra seleção, clique em OK e está lá toda a seleção realmente foi finalizada. Agora eu pressiono Delete e aqui sim tudo foi eliminado, ficando apenas o que eu quis. Vou pressionar Ctrl D para tirar a seleção atual e agora simplesmente, se eu quiser salvar essa imagem no computador com formato PNG, eu posso fazer isso a hora que eu quiser. Para que fique mais interessante, eu vou estar exemplificando aqui numa outra situação, certo? É o uso dessa imagem. Com esse novo arquivo aberto, imagine que eu quero transferir a imagem do menino que eu acabei de recortar para esse outro projeto aqui que vocês estão vendo. Então, voltando aqui utilizando a ferramenta Mover, basta que simplesmente eu arraste essa aba da imagem para baixo, depois simplesmente arrasta a imagem do menino para cá. Ou seja, realmente a imagem está sem fundo. Agora eu vou estar fechando essa janelinha aqui ao lado, não vou precisar salvar essa imagem no formato recortado. Eu posso utilizar o PNG dela aqui quando eu quiser. Pressionar Ctrl T para aumentar ou diminuir o tamanho da imagem através da ferramenta de transformação livre. Só que é muito importante aqui esse procedimento, ó, tem que ter cuidado para que a imagem não fique distorcida. Então vou estar pressionando o ESC para cancelar a transformação livre e novamente pressionar Ctrl T. Aí para que eu previna que realmente isso não aconteça, eu mantenho a tecla Shift pressionada, clico, seguro o botão e arrasto. E como vocês podem ver, a imagem mantém a proporção dela aqui, ó. Certo? Aí eu vou estar diminuindo mais um pouco aqui o tamanho da imagem, certo? E ainda com a transformação livre ativa, eu clico com o botão direito e posso vir aqui em virar horizontalmente. A imagem vai ficar agora dessa maneira, aqui vai ficar um negócio meio surreal, mas basicamente é essa a ideia. Ou seja, ficou bem interessante aqui. E eu espero que vocês tenham entendido o procedimento do vídeo. Vai acompanhando, vai fazendo de acordo com o que eu estou explicando aqui na aula. Vai pausando, se necessário, rever novamente o vídeo para que fique mais fácil de você entender. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like de vocês, aí deixem um comentário. Deem sugestões, inclusive, de outros vídeos que eu possa estar criando aqui para vocês no canal. Eu pretendo voltar a publicar vídeo toda sexta-feira, inclusive, para dar uma movimentada aqui e reforçar o conteúdo dos alunos que aprendem dentro da sala de aula aqui no Instituto Unique Natal. Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima.